A paz do Senhor, meus irmãos. Gostaria aqui de desejar um feliz ano novo para todos, dizer para vocês que é um prazer estar aqui falando a palavra do Senhor, servindo a Jesus com muito amor, com muita alegria e estar compartilhando a palavra do Senhor com vocês. Meu nome é Patrícia Matos, eu nunca me apresento, hoje eu vou me apresentar. Meu nome é Patrícia Matos, sirvo a Jesus com muita alegria, com muita felicidade e gostaria de compartilhar a palavra de Deus com vocês. Hoje o título é Inimigo, você meu inimigo me achou. O que, irmã Patrícia, que você quer dizer com isso? Vamos saber o que o Senhor quer falar conosco? Então vamos falar aqui a palavra do Senhor hoje no livro de 1 Reis, no capítulo 21. E o verso número 20, hoje vai ser o nosso tema, que diz assim: Acabe disse a Elias, então você me encontrou, meu inimigo. Por que será que Acabe disse isso para Elias? Por que Acabe considerava Elias como inimigo? O Senhor diz que Elias era um profeta de Deus. E essa passagem aqui específica vai falar sobre a vinha de Nabote. Mas Acabe já considerava Elias inimigo dele muito antes, né? Quando lá Deus envia Elias até o palácio para falar com Acabe, para advertir ele, para repreender ele, para exortar ele. Mas a palavra do Senhor hoje vai falar sobre a vinha de Nabote. E aqui a palavra do Senhor diz que Acabe, dessa vez aqui, ele olhou a vinha de Nabote, ele desejou a vinha de Nabote, ele escolheu a vinha de Nabote. Então ele faz uma proposta para Nabote. Ó, Nabote, eu queria comprar tua vinha. Nabote, não vou vender. Ah, Nabote, vende a tua vinha, eu quero fazer uma horta nela, eu quero fazer dela a minha horta. E que era do lado do palácio de Acabe. Acabe diz não, Nabote diz não posso vender, é a herança dos meus pais, não posso vender. Então Acabe fica triste, fica desanimado, entristecido, porque ele queria a vinha de Nabote. E Nabote se recusa a vender aquilo que era dele. Então Nabote foi embora, Acabe foi embora para casa dele, Acabe chegou na casa dele, começou a ficar triste, fez biquinho, deitou, não quis comer, se entristeceu. E chega a sua linda esposa, Jezabel. E Jezabel chega para Acabe e fala: Acabe, tá doente? Está deitado? Acabe diz: não, eu tô triste, porque eu queria a vinha de Nabote. E Nabote não quis me vender. Ele se recusou a vender a vinha dele para mim. Então, Jezabel, mulher, né, foi lá e disse: Acabe, não se entristeça, se levante daí, Acabe, a vinha de Nabote já é sua, eu vou lhe dar a vinha de Nabote, não se preocupe. Acabe faz o quê? Levanta, come, se alegra. E Jezabel arma um plano. Ela pega lá o anel do rei, marca umas cartas, escreve lá, decreta um jejum e o nome do rei. E daí o que Acabe faz? Acabe tá meio sossegado. Aí Jezabel que escreveu, mandou e declarou: olha, declare um jejum, chame Nabote, coloca no melhor lugar, armou lá para levantar um falso testemunho contra a vida de Nabote, para que Nabote fosse o quê? Fosse morto, uma calúnia injusta. Mas mal sabia Jezabel que Deus no céu estava vendo tudo, que Deus lá no céu estava ouvindo e vendo tudo. Jezabel faz tudo isso, eles matam Nabote. Agora a vinha não tem mais dono. Agora o rei pode assumir a vinha. E Acabe vai lá assumir a vinha, vai lá conquistar aquilo que a sua mulher deu de presente para ele. Quando Acabe está em Jezreel, na vinha de Nabote, a palavra do Senhor chega a Elias e diz assim: Elias, vai lá na vinha de Nabote. Acabe está lá em Jezreel. Ele vai assumir a vinha de Nabote porque Nabote está morto. E quando Elias vai, que Acabe vê ele, Acabe diz o quê? Você me encontrou, meu inimigo. Você me achou, meu inimigo. E o Senhor me deu uma palavra aqui. Nós se tornamos inimigo daquele que não faz a vontade de Deus. Nós se tornamos inimigos daquele que desagrada a Deus. Aquele que fala a palavra de Deus, aquele que entrega o que Deus quer, ele se torna inimigo daquele que não faz a vontade de Deus, que faz aquilo que desagrada a Deus.
E quando Elias chega ali, Elias entrega a profecia. Acabe, Deus manda dizer que os teus filhos homens vão morrer tudo. Que Jezabel vai ser comida pelos cães, só vai sobrar dela o crânio, as mãos e os pés. E Elias se humilha. Acabe se humilha, pede perdão para Deus, jejua, ora, e Deus diz assim: vou passar de você, Acabe. Você não vai ver isso acontecer. Mas isso vai acontecer. Passa-se anos. Chega lá em 2 Reis, no capítulo 9 e no verso 30 em diante, se cumpre a palavra que Elias entregou a Acabe. Quando quando Jeú chega lá para conquistar, ele fala para os oficiais: quem está comigo? Quem é o soldado que está comigo? Quem está comigo joga essa mulher aí de cima. E eles matam Jezabel cai lá, ela morre, e os cachorros vêm e comem as mãos e os pés. Jeú está se alimentando, depois ele lembra, ela é mulher de rei, é filha de rei, ele manda enterrar Jezabel. Quando eles chegam lá para enterrar Jezabel, eles só acham o crânio, a mão e o pé. E daí ele diz: hoje se cumpre a palavra que saiu da boca do profeta Elias, o tesbita. Hoje se cumpre. Elias já tinha sido tomado ao céu. Elias já tinha sido tomado aos céus. Elias não estava mais na terra. Mas a palavra que saiu da boca de Elias, que Deus mandou Elias entregar, se cumpriu. E o que você quer dizer com isso, irmã Patrícia, hoje? Em primeiro lugar, irmãos, a inveja. Acabe invejou, né? Olhou a vinha de Nabote, uma vinha bonita, uma vinha que dava uvas gostosas, que fazia um belo vinho, né? Que era bela, que todo mundo elogiava. Ele invejou, ele olhou, desejou aquilo que não era dele. Ele vai lá, se faz de vítima. Ele vai lá, Jezabel promete. Mas Nabote morreu, mas não foi eu que matei. Foi Acabe que matou, foi Jezabel que matou, então a culpa é dela. Não. Ele foi o pivô. Deus não leva o culpado pelo inocente. Ele foi o pivô de fazer Jezabel matar Nabote. Nabote morreu, mas a vinha não ficou para Acabe. Nabote morreu, mas Deus tomou por vingança. Deus é vingador. Deus é justo, e Deus fez aquilo que era justo. E a palavra do Senhor chegou a Elias, o tesbita, e Deus mandou Elias entregar. Deus não espera. Ele não espera. Vou esperar Acabe tomar posse, dizer que é dele, e não sei o que. Não. Deus foi lá e mandou Elias mandar um recado para Acabe saber que aquela vinha tinha dono. Nabote estava morto? Estava morto, mas continua tendo dono. A vinha de Nabote continua tendo dono. Ele morreu, mas eu vou me vingar por ele. Eu sou justo. Eu sou fiel. Eu sou verdadeiro. Deus cuida do que é nosso, irmãos. Deus cuida do que é nosso. Ai daquele que toca no ungido do Senhor. Ai daquele. A palavra do Senhor é bem clara em dizer, e Deus tem falado comigo sobre isso. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Não podemos desejar aquilo que não é nosso. Não podemos querer aquilo que não é nosso. Deus, ele se vinga. Deus manda a justiça contra a vida de Acabe, os descendentes de Acabe, e contra a vida de Jezabel. Ela fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. E chegou a consequência. 10 anos se passa, Jezabel morre, e a palavra do Senhor que saiu da boca de Elias se cumpriu. Deus cumpre aquilo que ele fala. Pode passar o tempo que passar. Eu posso não ver, você pode não ver, mas vai se cumprir. Se foi Deus que falou, vai cumprir. Vai se cumprir sim. E a palavra do Senhor, Jeú diz, hoje se cumpre. A palavra saiu na boca do profeta Elias, o tesbita. Elias não estava mais na terra, mas a palavra que Deus falou na boca dele se cumpriu. Então, irmão, o que Deus falou pra você, o que Deus prometeu pra você, você pode não ver com os teus olhos, você pode estar aqui, você não pode estar mais aqui na terra, mas vai se cumprir. Se Deus falou, vai cumprir. Então, tome posse dessa palavra. Você tem um dono. E ele cumpre aquilo que ele fala. Ele é justo. Ele é vingador. E aqui a palavra do Senhor fala, irmãos, também que
o profeta, ele é sujeito a Deus, sabe? Deus mandou Elias falar. Elias não falou aquilo que ele queria. Deus mandou aquilo que Elias falou aquilo que Deus mandou ele falar. Acabe era rei, tinha autoridade. Mas quando Deus mandou Elias entregar, Elias foi lá e entregou. Porque Deus mandou. E Pedro diz lá, antes vale obedecer a Deus do que aos homens. Antes vale você temer mais a Deus do que aos homens. Você tem que temer ao homem, você tem que respeitar o homem. Mas quando Deus mandar você falar, você tem que ir lá e entregar. Deus falou isso comigo. Pessoas estão se achando mais do que Deus. Estão se achando que tem mais autoridade do que Deus. Deus, ele é o único rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Ele manda a terra se cala. As profecias estão vindo, irmãos, estão falando. Deus está falando na terra. E as pessoas estão achando que é brincadeira. Deus fala e ele cumpre. Deus está falando, irmãos. Deus, quando ele fala, ele não pede licença. Ele vai lá e vai falar. Ele vai entregar. Ele mandou o profeta foi lá entregar. O profeta na terra só repete aquilo que Deus manda ele falar. Então, irmãos, não tem autoridade maior do que Deus na terra. Deus é o dono de tudo. E que eu e você devemos entender isso. Que eu e você devemos entender aquilo que Deus fala. Ele vai cumprir. Deus falou que Jezabel ia morrer. Ela morreu. Ela foi comida pelos cães. Foi comida pelos cães. Deus tem um tempo para ela se arrepender. Ela não se arrependeu? Não se arrependeu. 10 anos se passa. Ela podia ter se arrependido. Podia ter feito diferente, mas não fez. Não fez. Continuou fazendo o que era mal diante dos olhos do Senhor. E daí chegou a hora da justiça de Deus. Irmãos, aquilo que o homem planta vai colher. Então, irmãos, vamos eu e você plantar coisas diferentes. Vamos eu e você temer o Senhor. A palavra do Senhor diz que o princípio da sabedoria é temer o Senhor. E os loucos desprezam. Jezabel era louca, ela desprezou aquilo. E ela fez aquilo que era mal diante dos olhos do Senhor. E a justiça de Deus chegou sobre a vida dela. Que eu e você vamos tomar de exemplo. Se você quiser ler a palavra do Senhor, examinar a palavra do Senhor, ouvir, entender melhor a palavra do Senhor, leia. Esse vídeo aqui, para mim já tá longo, mas é curto pro tanto que Deus tem para falar. Eu gravei esse vídeo para você entender. Leia. Examine as escrituras, conheça o Deus que você serve, conheça o Deus que você serve, conheça o Deus que, aquilo que agrada a ele, aquilo que não desagrada, que desagrada a ele, conheça aquilo que ele fala, aquilo que ele deixa de falar, conheça o teu Deus, procure conhecer o Senhor, procure viver com ele, não fique procurando, irmão, só palavras rápidas, básicas, não, procure se aprofundar diante do Senhor. E isso serve para mim, isso serve para você. Vamos aprofundar diante do Senhor, porque o Senhor é um mar profundo e tem muitas coisas para nos dar. Então, que você venha buscar a presença do Senhor, que você venha mergulhar na presença do Senhor e buscar cada dia mais estar com Ele. Amém? Que Deus te abençoe. Essa palavra de reflexão, que você venha procurar agradar ao Senhor. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe tua vida, fortaleça, te guarde e abra o teu entendimento. Em nome de Jesus. Amém.